Você já parou para pensar: para que estou aqui? Uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo profunda. Todos nós, em algum momento da vida, já nos fizemos essa pergunta. Seja nos dias de calma ou nas horas de aflição, a busca pelo nosso propósito é algo que nos acompanha ao longo de nossa jornada. Em um mundo onde as expectativas são muitas e as distrações infinitas, pode ser difícil ouvir a voz suave e calma de Deus nos guiando. No entanto, é justamente no silêncio, na busca sincera, que podemos encontrar a resposta que procuramos. Deus, o Criador de tudo o que existe, tem um plano para a sua vida. Nada acontece por acaso. Ele nos fez com um propósito único e específico. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que o Senhor tem planos para nós, planos de prosperidade e não de destruição, planos de dar um futuro e uma esperança. A palavra plano nos lembra que a nossa vida não é um acidente, mas algo cuidadosamente projetado por Deus. Cada momento, cada experiência, cada desafio que enfrentamos tem um propósito divino. Neste vídeo, vamos refletir sobre como podemos descobrir e viver o propósito que Deus tem para nós. Vamos olhar para as Escrituras, para as histórias de homens e mulheres de fé e para os sinais que Deus nos dá no nosso dia a dia, para entender que nossa vida tem um significado profundo. É fácil nos perdermos na correria do dia a dia e, às vezes, nos perguntar por que estamos fazendo o que fazemos. A rotina, as responsabilidades e até mesmo as frustrações podem nos fazer sentir como se estivéssemos apenas seguindo um caminho sem direção. Mas a verdade é que Deus tem um propósito único para cada um de nós. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos ensina que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso nos mostra que, desde o momento em que fomos criados, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Ele não nos deixou aqui por acaso ou para apenas cumprir uma tarefa sem importância. Não, o seu plano é grande e divino, e Ele deseja que andemos em seus caminhos, cumprindo o propósito para o qual fomos feitos. O propósito de Deus para nossas vidas não se trata apenas de uma carreira, uma família ou um projeto específico, mas de algo mais profundo. Trata-se de uma vida inteira dedicada ao seu reino, onde cada ação, cada decisão e até mesmo as dificuldades que enfrentamos podem ser usadas para refletir sua glória e levar outros a conhecerem sua graça. Deus nos chama para sermos seus instrumentos, suas mãos e seus pés na terra. Lembre-se de que o propósito de Deus para você pode não ser algo grandioso aos olhos do mundo, mas é algo que tem um impacto eterno. Ele usa até os momentos mais simples para revelar sua vontade. Talvez você seja chamado para ser um amigo fiel, para ajudar alguém em necessidade ou até mesmo para ser um testemunho de fé e perseverança em meio à dor. Não há propósito pequeno quando é Deus quem o estabeleceu. Encontrar o nosso propósito em Deus não é algo que acontece da noite para o dia. Muitas vezes é um processo que exige paciência e confiança. Deus nos chama para uma jornada e nem sempre sabemos aonde ela vai nos levar. Contudo, a chave para entender nosso propósito está em confiar na direção de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o caminho claramente. Lembre-se das palavras de Davi, o rei que passou por muitas adversidades, mas sempre confiou em Deus. Ele disse no Salmo 23, versículo 1, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Mesmo em momentos de incerteza, Davi sabia que se estivesse caminhando com Deus, não importava o que acontecesse, ele estaria seguro. Deus é aquele que nos guia, e Ele nunca nos deixa sozinhos em nossa jornada. Quando buscamos a direção de Deus, Ele nos conduz de maneira fiel e constante. Isso pode acontecer através de sua palavra, através da oração ou até mesmo através do conselho de outros cristãos.
Mas, acima de tudo, Deus fala ao nosso coração. Ele quer que confiemos em seu plano, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Às vezes, nosso propósito pode parecer pequeno ou até mesmo insignificante aos olhos do mundo. Mas, para Deus, cada ato de obediência tem um grande significado. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 25 que qualquer ato de bondade, mesmo os mais simples, feito em seu nome, é valioso. Seja alimentar o faminto, vestir o necessitado ou apenas ser uma presença de paz em um mundo caótico, tudo isso é parte do propósito que Deus nos deu. É fácil falar sobre o propósito de Deus quando as coisas estão indo bem, quando tudo parece estar funcionando perfeitamente. Mas o verdadeiro teste do nosso propósito em Deus muitas vezes surge nos momentos de dificuldades. Quando a vida nos apresenta desafios, a primeira reação pode ser a frustração, o desânimo ou até a dúvida. Mas é exatamente nesses momentos que o propósito de Deus para nossas vidas se torna mais claro, mais importante. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil ou sem dificuldades. Pelo contrário, Ele nos alertou em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas Ele também nos deu uma promessa maravilhosa: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que, mesmo em meio às tribulações, podemos ter a certeza de que Ele está conosco, nos guiando e nos capacitando para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para nós. Vemos isso claramente na vida de José, um dos filhos de Jacó, cujas circunstâncias poderiam ter sido a definição de fracasso. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e acabou preso injustamente. Mas, em todas essas situações, José manteve sua fé em Deus. Ele sabia que, mesmo quando não conseguia entender, Deus ainda estava no controle. E, ao final, quando olhou para trás, ele percebeu que todas aquelas dificuldades tinham um propósito divino. Ele foi levantado para salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. O propósito de Deus para nossas vidas muitas vezes se revela de maneira mais profunda nas dificuldades. Elas nos moldam, nos preparam e nos ensinam a confiar mais plenamente em Deus. Às vezes, precisamos passar por certos processos de refinamento, onde as dificuldades servem para purificar nossa fé e nos tornar mais como Cristo. Portanto, quando você se encontrar em um momento difícil, lembre-se de que não é o fim da sua história. Deus pode usar até os momentos mais sombrios para cumprir seu propósito em sua vida. Não importa como as coisas parecem agora, porque em Cristo você tem a promessa de que Ele está trabalhando para o seu bem, mesmo nos tempos de aflição. Agora que começamos a entender que o propósito de Deus em nossas vidas não está condicionado às circunstâncias externas, a próxima pergunta é: como podemos encontrar a direção de Deus para cumprir esse propósito? A resposta está em buscá-lo constantemente, confiando que Ele nos guiará. A Bíblia nos ensina que, se buscarmos a Deus de todo o coração, Ele nos revelará seu plano. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, lemos: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que Deus não nos esconde o seu propósito, mas nos convida a buscar, a esperar e a confiar nele. A direção de Deus muitas vezes vem de maneiras sutis. Uma palavra, uma ideia, um sentimento de paz ou até mesmo uma sensação de desconforto que nos alerta para algo que precisamos mudar em nossa vida. Buscar a direção de Deus envolve não só orar, mas também ouvir sua voz e ser sensível à sua orientação. No Salmo 23, versículo 1, encontramos uma das passagens mais confortantes da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é o nosso pastor e Ele nos guiará por caminhos de justiça. Isso não significa que a jornada será sempre fácil, mas sim que Ele estará conosco, guiando-nos com seu amor e sua sabedoria.
Às vezes, pode ser difícil perceber a direção de Deus, especialmente quando nos sentimos perdidos ou inseguros. Nesses momentos, é importante lembrar que Deus não nos deixa sozinhos. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele promete: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Quando nos sentimos fracos ou incertos, podemos descansar na promessa de que Deus é nosso guia, e Ele nos ajudará a seguir em frente. O propósito de Deus para nossas vidas não é algo que vamos descobrir de uma vez só. Às vezes, Ele nos revela uma parte de nosso destino, e à medida que damos passos de fé, Ele nos mostra a próxima etapa. Deus trabalha em nossa vida passo a passo, guiando-nos de acordo com o seu perfeito tempo. O importante é permanecermos em comunhão com Ele, confiando que Ele nos conduzirá por cada fase da nossa jornada, que Ele está no controle de nossas vidas. A meditação na Palavra de Deus nos ajuda a conhecer melhor seus princípios e a entender os passos que Ele deseja que tomemos. Mas é importante lembrar que a oração e a meditação não são práticas que devemos realizar apenas em momentos de crise ou dúvida. Elas devem ser uma parte constante da nossa vida, pois são nelas que encontramos a força necessária para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Assim como uma planta precisa da água para crescer e florescer, nossas almas precisam da oração e da palavra para se fortalecerem e se alinharem com os planos divinos. Deus não apenas deseja que reconheçamos nosso propósito, mas também quer que hajamos de acordo com ele. Muitas vezes, a maior dificuldade em seguir o propósito de Deus está em dar o primeiro passo, especialmente quando enfrentamos incertezas ou desafios. Mas a palavra nos ensina que a fé, sem obras, é morta. Em Tiago, capítulo 2, versículo 20, está escrito: "Quero, porém, que saibais que a fé sem as obras é morta." A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus tem um plano para nós, é também agir de acordo com esse plano, confiando que Ele nos guiará em cada passo que damos. É preciso entender que o propósito de Deus para a nossa vida se revela no momento em que começamos a agir em fé, mesmo quando não temos todas as respostas. Moisés, por exemplo, teve que confiar plenamente em Deus ao liderar o povo de Israel para fora do Egito. Ele não sabia como tudo se desenrolaria, mas ele teve fé suficiente para dar o primeiro passo. O mesmo ocorre conosco. Deus não exige que tenhamos todas as respostas ou que saibamos exatamente o que o futuro reserva. O que Ele pede é que confiemos nele e sigamos adiante, passo a passo, de acordo com sua vontade. No entanto, a ação não deve ser feita por conta própria. Devemos buscar constantemente a orientação de Deus por meio da oração, da meditação na palavra e da escuta atenta ao seu Espírito Santo. A fé não significa fazer tudo no nosso próprio esforço, mas entregar a Deus nossas incertezas e confiar que Ele nos capacitará a cumprir o seu propósito. Outro exemplo claro de fé ativa vem de Abraão. Quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque, Abraão demonstrou uma fé tão profunda que estava disposto a obedecer, mesmo sem compreender totalmente o porquê de Deus pedir aquilo. O que Abraão não sabia era que, ao confiar e obedecer, ele estava demonstrando uma fé exemplar que seria lembrada por gerações. Essa fé ativa e obediente é o que nos permite viver nosso propósito de maneira plena. Às vezes, o caminho que Deus nos chama a seguir pode parecer desafiador ou até assustador, mas devemos lembrar que a fé não é a ausência de medo. É a confiança em Deus mesmo em meio ao medo. Quando confiamos em sua direção, Ele nos capacita a superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. À medida que caminhamos em direção ao nosso propósito, é importante entender que viver de acordo com o plano de Deus não é algo pontual ou ocasional. É uma jornada contínua. Muitas vezes nos deparamos com momentos de dúvida, desafios,
e até mesmo com a sensação de que falhamos em cumprir o que Deus nos pediu. Porém, é nesses momentos que devemos lembrar que Deus não nos abandona. Ele é fiel e nos guia com amor, paciência e compaixão. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia nos lembra: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que, enquanto buscamos viver o propósito de Deus, Ele não só nos guia, mas também nos aperfeiçoa. Ele está constantemente trabalhando em nós, moldando nosso caráter e nos preparando para o que Ele tem para nós. O propósito de Deus é sempre maior do que nós mesmos. Não se trata apenas de alcançar nossos próprios objetivos ou de realizar nossos desejos pessoais, mas de ser instrumentos de seu amor, graça e poder no mundo. O propósito de Deus para nossas vidas está ligado ao serviço ao próximo, à transformação do ambiente em que vivemos e à glória que Ele recebe em tudo o que fazemos. Quando conseguimos entender que somos chamados para algo maior do que nós mesmos, nossa perspectiva muda. Começamos a viver não apenas para nós, mas para os outros, para o reino de Deus e para a sua missão no mundo. Porém, viver o propósito de Deus é também confiar que, mesmo em meio a dificuldades e provações, Ele sempre tem um plano para nos conduzir. Se você está passando por um momento de luta, saiba que isso não significa que você falhou em cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes, as dificuldades são usadas por Deus para nos moldar e nos preparar para a próxima fase da nossa jornada. Ele utiliza essas experiências para nos ensinar lições valiosas, fortalecer nossa fé e nos aproximar ainda mais dele. Por isso, em todos os momentos, seja na vitória ou na dificuldade, é essencial permanecer firme em nossa confiança no Senhor. Devemos continuar orando, buscando sua presença e vivendo de acordo com o que Ele revelou a nós. Ao fazer isso, podemos ter a certeza de que estamos cumprindo o propósito dele para nossas vidas e impactando o mundo ao nosso redor de maneira profunda e duradoura. Agora, eu convido você a se unir a mim em oração, pedindo a Deus que nos ajude a viver o seu propósito em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade e pelo teu amor incondicional. Sabemos que tu tens um propósito perfeito para cada um de nós e pedimos que nos ajudes a viver de acordo com a tua vontade. Mesmo nos momentos de incerteza e desafios, ajuda-nos a confiar plenamente em ti e a agir com fé, sabendo que tu nos guiarás. Capacita-nos a viver nosso propósito de maneira plena para a tua glória e para o bem dos outros. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu que Deus falou ao seu coração neste vídeo, não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que também precisa ser encorajado a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para você e você não está sozinho nessa jornada. Continue firme e que Deus abençoe sua vida abundantemente.